Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula para classes de adultos, a lição de número 4 para o dia 23 de abril de 2023, que tem como título Ídolos na Família. Texto áureo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5:21. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Esse é o canal Som do Clarim. Você pode fazer sua inscrição gratuitamente. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos. E se você quiser pré-aulas anteriores, visite aí nossas playlists. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 31, 17 a 19, do versículo 33 ao 35, e também em Juízes, capítulo 17, versículos 1 e do 3 ao 5. Vamos fazer a leitura? Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Nós vamos tratar de um tema muito atual, ao mesmo tempo um tema antigo, mas que na atualidade também está muito em destaque. Ídolos na família. Nós vamos nos aprofundar nesse tema analisando duas passagens bíblicas, nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. O primeiro caso, nós vamos observar que envolveu o sogro e a esposa do patriarca Jacó, no caso Labão e Raquel, não é isso? Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos de seu pai Labão, sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber dele herança. Já o segundo exemplo do texto que nós lemos passa-se no tempo dos juízes de Israel, quando o eframita Mica fabricou ídolos e construiu para eles um santuário em sua própria casa. Por meio desta lição, nós vamos refletir sobre essas formas sutis que a idolatria tem se instalado nos lares, abrindo espaço para outros pecados e, consequentemente, causando aí muitos prejuízos para as famílias. O ídolo na família é um problemão. Esta lição
ela traz aos ouvintes e aos leitores exemplos que podemos aqui identificar com essas famílias mencionadas. Afinal, o que poderíamos ter em comum com tais histórias? Como podemos extrair lições para as nossas próprias vidas, nossas próprias famílias? Vamos nos aprofundar identificando esse problema através dessas histórias. Por maior que seja a nossa fidelidade ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, nós somos humanos e, portanto, sujeitos às mesmas fraquezas daquelas famílias. Então, precisamos ter o máximo de cuidado, tanto no exemplo de Raquel quanto no exemplo de Mica. E ainda mais, estamos também sujeitos a não enxergar tudo o que acontece em nossa própria casa, debaixo dos nossos olhos, como foi para Jacó e a mãe de Mica. Então, a lição ela é importante porque alerta e nos traz compreensão acerca do tempo e os costumes que mudam, assim como os ídolos também mudam. Contudo, os temores, as fraquezas e as concupiscências humanas permanecem as mesmas fraquezas, os mesmos pecados. Então precisamos vigiar muito e orar, a fim de que nós e a nossa casa não caiamos no perigo da idolatria. Fujamos, porque o apóstolo João disse assim: filhinhos, fujam da idolatria. Então, antes mesmo de iniciar esse tema, professor, peça à sua classe aí, reúna seus alunos e liste alguns ídolos da atualidade, aí no quadro ou numa folha de papel, e comecem aí a discutir, a falar sobre o assunto, e nós vamos perceber que existem muitos ídolos modernos hoje que são perigos para nossas vidas, como o materialismo, a busca pelo poder, a busca desenfreada pela carreira profissional, a busca pelo dinheiro, a promoção da própria imagem física ou simbólica, além de outras coisas atuais que querem ser ídolos em nossa própria casa. O objetivo é que, ao longo de toda a aula, os alunos tenham em mente uma perspectiva ampliada e abrangente do que é idolatria, o que significa, quais os males que a idolatria traz. Deus abomina a idolatria. Ele diz: eu sou Deus e a minha glória não darei a outrem. Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro da própria casa. No primeiro caso aqui do texto, referente a Raquel, mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus vivo, ao Deus de seus pais, que Deus era poderoso, invisível e não precisava de ídolos, nem imagem de escultura. Seu esposo não precisava disso. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia, resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram pequenos deuses dentro da casa de Labão. Então, observe que um erro vai puxando o outro, um abismo vai chamando outro abismo, e se não frear isso, se não cortar, isso leva ao fracasso. Então, o segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes, lá em Israel, e, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para ele e pôs em sua casa. Nesta lição, nós veremos as consequências desta idolatria dentro do próprio lar, ou seja, dentro da própria família. Na primeira parte, nós temos aqui o tópico os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A segunda parte, o segundo tópico é um santuário de deuses na casa de Mica. E a terceira parte, que é o terceiro subtópico, a idolatria dentro dos lares. Vamos fazer aqui um resumo e mostrar como subsídios para os alunos e para os nossos professores como devemos fugir da idolatria. Nesta primeira parte aqui, diante do engano de Labão contra Jacó,
subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Então, ela furtou ídolos do seu pai, escondeu debaixo ali da sua roupa, não é? Sobre ali o camelo, e Labão procurou e não achou. E ela disse, não me importune agora, porque estou no costume das mulheres, quer dizer, estava naquele estado de menstruação. Ela estava menstruada e não poderia ser incomodada. E os ídolos, na verdade, estavam ali debaixo da sua roupa, né? Então, isso mostra quão errado é fazer essas coisas e como Deus se ira por causa dessas coisas. Observe, depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro, Labão tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. E em função dos ressentimentos que existiu entre ele e seu sogro, não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó então resolve voltar, resolve fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar, e Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Então, Labão era idólatra, possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse, segundo a crendice na época, também tinha o direito à herança. Então Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma e furtou os ídolos do seu pai. Gênesis capítulo 31, versículo 19. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles. Gênesis capítulo 31, versículo 34. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Então, ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e assim ser descoberto o seu furto. E então, fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel quem subtraiu seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro, segundo está escrito em Gênesis capítulo 31, versículo 36. Observe que o monoteísmo, a crença em um único Deus, era uma característica da religião hebraica. Mas acontece que em alguns períodos o povo se desviava dos caminhos do Senhor, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e muitos arranjavam ídolos, a exemplo do povo quando saía do Egito, e ali no deserto eles forjaram ali, construíram um bezerro ao qual eles disseram, esse Deus nos tirou do Egito. Ali adoraram o bezerro de ouro. Os exemplos seguem com vários ídolos depois sendo levantados, e por isso também Deus se levanta com muita ira, e muitas vezes o povo era castigado por causa dessa idolatria. Na segunda parte, um santuário de deuses na casa de Mica, o eframita. A idolatria e o caráter antiético de Mica nos chama a atenção em Juízes capítulo 17, de 1 a 4. Observe. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, Juízes capítulo 8, versículo 27. Por isso, a idolatria começou a permear muitos locais ali em Israel, e Mica construiu dentro da sua própria casa um altar
a imagem, escultura, a imagem de fundição. Diz que construiu ali então uma casa de deuses. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros. Veja que perigo, ídolos caseiros, para os que faziam culto e adoravam com objetos para obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a sua própria mãe. Veja a abominação de Mica em Juízes 17, versículo 5. Ele havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Bíblia diz, no versículo 5, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela o soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. 13 quilos de prata. Mica havia roubado a sua própria mãe. Então, observe, visto que ela não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, lançava maldições sobre o ladrão. Juízes 17, versículo 2. Então, Mica, temendo sofrer a maldição da mãe, foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o seu dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes capítulo 17, versículo 4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives para que fizesse imagens de esculturas para que ficasse na própria casa de Mica. Então, por isso que ali chamou-se uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses representados por pequenos ídolos chamados de terafins. Então, ele e seus familiares estavam servindo a ídolos. Então, um caso muito triste e tenebroso na história de Israel. A última parte da lição fala sobre a idolatria dentro dos lares. E aqui nós chamamos atenção porque traz assuntos referentes aos dias atuais. As histórias citadas de Raquel e de Mica, nós observamos ídolos domésticos indicando forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, nós somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje, na presente época em que estamos vivendo. Vamos observar aqui nesse primeiro subtópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Então, para uma pessoa não crente é assim. Mas para os cristãos, isso é diferente. Observe aqui, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego muito estimado, superestimado, idolatrado, então torna-se um ídolo. Um carro que também torna-se um ídolo, muitas vezes um carro é um ídolo dentro de uma casa. Um estilo de vida, etc, etc. Ora, como identificar a idolatria dentro ou fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 8:4, e disse: o ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar essas coisas ou pessoas, colocando-as
na posição acima do próprio Deus. Isso é idolatria. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Por exemplo, a proliferação da cultura da mídia, que entrou em todos os lares, em casas, queiramos ou não, nós convivemos com isso no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra. A mídia é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, né? Da rede de computadores e de outros meios. Ela é um meio de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. Se isso tornasse algo que nós não temos controle e isso ficar superestimado e nós não tivermos mais controle, isso estiver acima de Deus, então torna-se um ídolo. O que não podemos é fazer o uso indevido desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João 2, 16, 17. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13. A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção da sociedade, evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. Nós temos que assegurar, nós temos que preservar isso. Para preservar a família, que é atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar estes ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. É só identificar o que é que está roubando o lugar de Deus. Então isso tem que ser eliminado, tem que ser detido. Precisamos investir na família, criar barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Identifiquemos, pois, e lancemos fora, porque esses ídolos estão matando os lares e as famílias, estão destruindo realmente a vida espiritual. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor, fale forte em seu coração, que esta aula você possa realmente aproveitar o melhor de Deus. O professor, que é o Espírito Santo, ele vai nos encher de graça, sabedoria, para compreendermos a vontade de Deus e assim nós vamos eliminar das nossas vidas aquilo que está tomando o lugar de Deus. Então, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que Ele possa cada dia te proteger e te guardar de todo mal e que você possa também fugir da idolatria. A todos nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe nossas pré-aulas como você puder. A todos o nosso muito obrigado, nosso carinho. Samir, que Deus abençoe sua vida grandemente. Irmã Marinalva e o seu esposo, irmão Renato, Deus abençoe vocês. Irmã Teófila, irmão Francisco, irmão Josevane, nossos irmãos que estão sempre participando de nosso canal, nosso irmão Selemias, pastor Pedro Paulo, todos os nossos queridos inscritos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado de coração pelos 758 inscritos. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ao nosso Deus, o meu muito obrigado e a minha gratidão. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te glorificamos, te agradecemos pela oportunidade, pela vida que o Senhor nos dá, pela oportunidade de falar do teu grande amor e pela oportunidade, Senhor, de participar desta aula que fala sobre ídolos na família, Senhor. Guarde nossas vidas, nos proteja e nos guarde. É o nosso pedido nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Amém.
A todos nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.